céu descer na terra como é nos céus. Deixe o céu descer. Deixe o céu descer. Deixe o céu descer. Deixe o céu descer. Pois teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Para sempre, amém. Para sempre, amém. Para sempre, amém. Prezados irmãos, prezadas irmãs, eu sou o pastor Telmo Noé Emmerich, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, atuando aqui na comunidade de Londrina, e quero trazer uma mensagem para vocês nesse dia. E nós nos reunimos aqui em nome do nosso Deus, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, que Ele nos abençoe com a sua presença. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, nós lemos: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver.
A fé nos dá a certeza de que recebemos de Deus muitas dádivas. Uma delas certamente é a bênção de poder ser pai, de ter um pai, de adotar um pai, de sentir-se cuidado e cuidada por alguém que, como o bom pai, que é o nosso Deus, nos acompanha e nos assume como seu filho, como sua filha. Que a presença amorosa de Deus em nossas vidas seja também motivo para vivermos relações de proximidade e paz em nossas famílias. Diante desse Deus que é Pai, desse Deus que é amor, nós também queremos confessar os nossos pecados. Então eu convido para uma pequena oração. Querido Deus e Pai, Pai de amor, perdoa-nos, Senhor, quando, como filhos e filhas, não te honramos como deveríamos honrar. Perdoa-nos, Deus, quando nós, como filhos e filhas, não honramos também os nossos pais terrenos. Perdoa-nos quando pais, quando na condição de pais não fizemos de forma correta o nosso papel e nem fomos bons exemplos. Ajuda-nos, Senhor, a sermos filhos e filhas amados e amadas e pais que zelam pelo serviço de amor e cuidado aos filhos e filhas. Perdoa-nos, Senhor, quando de Ti nos afastamos e não Te honramos como deveríamos honrar. Ajuda-nos a nos aproximarmos de Ti, na certeza de que somos acolhidos como Teus filhos e Tuas filhas. Oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O Pai de amor nos acolhe e nos perdoa, não porque nós merecemos, mas porque Ele tem misericórdia de nós. No Salmo 103, versículo 13, nós lemos: como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Para a mensagem deste dia, eu pensei no texto do Evangelho de João, o capítulo 3, o versículo 16, que é um texto bem conhecido, onde Jesus diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus nos abençoe com o seu Espírito na nossa reflexão, que Ele fale ao nosso coração. Neste domingo que celebramos o Dia dos Pais, não tem como não falar também do amor do nosso Pai Celestial. Este amor que Ele tem por nós, ou seja, este amor de Deus que nos escolheu, não porque nós merecemos alguma coisa, mas por amor. Jesus Cristo ensinou a gente a orar, quando Ele nos ensinou o Pai Nosso. No início da oração, nós oramos: Pai Nosso que estás nos céus. Ou seja, Jesus menciona o Pai Celeste como sendo o nosso Pai também. Quem é este Pai? Quem é este Deus? Ora, este Deus, Ele não me escolheu ou te escolheu porque você é louro, alto, olhos azuis, não é porque é negro, bonito, atlético, não é porque tenha dinheiro na carteira ou porque seja pobre, não é porque é velho ou novo, não é porque é brasileiro ou argentino, não é porque é luterano, batista, presbiteriano, católico. Ele me acolhe, te acolhe, porque Ele nos ama. E este amor de Deus não tem explicação. O John Newton contou uma história onde uma mulher se aproximou dele e disse para ele o seguinte: moço, o Senhor Deus deve realmente ter me amado antes que eu nascesse, porque do contrário, Ele não teria visto nada em mim para me amar depois. Este amor de Deus é um amor que ultrapassa a compreensão, a tal ponto que seu próprio Filho deu a sua vida por nós, para que nós pudéssemos ser feitos filhos e filhas de Deus. Este é o amor do Pai. Na verdade, quando nós falamos em Deus como sendo o nosso Pai, a gente tem que deixar claro que esta condição de ser filho ou filha de Deus é somente graças a Jesus.
Eu quero dizer, isso é muito importante e até fundamental na questão da fé cristã. Nós somos aceitos por Deus como filho, como filha, apenas por causa de Cristo. Se Ele não tivesse vindo ao mundo, morrido em nosso lugar e ressuscitado, não poderíamos chamar Deus de Pai. Ele seria um estranho para nós e nós também para Ele. Como disse o evangelista João, no capítulo 1, versículo 12, quem recebe a Jesus é filho de Deus, é filha de Deus, ou melhor, é feito filho de Deus, feita filha de Deus. Há uma condição no texto de João, receber a Cristo, mas mesmo este receber, ele não é um mérito nosso. Não é porque vimos a beleza de Deus e nos entregamos a Ele, mas a verdade é que nós não vimos. Quem nos abre os olhos para ver é o Espírito Santo. Então, por nós mesmos, nós não veríamos a beleza deste Deus, a beleza que esse Deus nos revela na pessoa do próprio Jesus Cristo. Quem nos mostra que devemos receber a Cristo para sermos aceitos como filho, filha de Deus, é o próprio Espírito Santo. É Ele quem nos abre os olhos para vermos isso, é Ele quem nos convence. O que eu quero dizer, eu costumo dizer isto, para a gente ter isto na nossa mente e no nosso coração, que a nossa conversão, o nosso voltar para o Pai, isto não é uma obra nossa, mas é uma obra de Deus mesmo. E isso é amor. Aqui eu gostaria de ressaltar uma coisa que, a meu ver, é fundamental. Um bom número de pessoas foi batizada quando ainda era pequenina, quando ainda era criança. E a gente não se lembra do nosso batizado. Mas no nosso batismo, Deus disse sim para nós. Ele nos acolheu como um pai recebe o seu filho, recebe a sua filha. Mas o batismo não é uma via de mão única, pois Ele nos recebe como filho. E nós precisamos dar uma resposta a Ele. Que nós o recebemos como pai. E isto é a ação do Espírito Santo. Contudo, também é verdade que nós podemos nos fechar à ação do Espírito Santo. Ele pode bem falar. E nós podemos ouvir ou não a sua voz. Interessante e profundo é o batismo, e de forma bem especial também o batismo infantil. Na minha compreensão tem um significado ainda mais profundo, mais bonito, pois ali vemos claramente que Deus disse sim para mim antes de eu entender qualquer coisa a seu respeito. O que eu quero dizer é que o batismo não é uma resposta da minha fé em Deus, mas é uma graça imerecida. Antes de eu poder dizer qualquer coisa, Deus já disse o seu sim para mim, e isso é amor. Mas como eu disse, este amor de Deus precisa de uma resposta nossa. Nós também precisamos dizer que acolhemos a Deus como Pai, que acolhemos a Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador. Feita esta pequena introdução, que todo cristão deveria saber, pois é coisa básica, mas nem todos sabem, gostaria de continuar a nossa reflexão na questão do amor de Deus, do amor do Pai. Ou seja, Deus não é apenas Pai, mas Deus é também um Pai de amor. Isso é muito importante porque nós podemos ter uma imagem distorcida do Pai quando nos referimos a Deus. Podemos confundir a imagem divina com a imagem do Pai terreno. Isso não é correto, porque eu, na condição de pai, eu sou uma pessoa falha. Apesar de amar a minha filha, o meu filho, quantas vezes eu já falhei com eles também. E há muitos homens, infelizmente, que deixam uma imagem de pai impregnada no coração dos seus filhos que não é boa. É a imagem do pai que bate na mãe dos seus filhos, a imagem do pai violento, a imagem do pai ausente, a imagem do pai que chega em casa bêbado e não tem um pingo de carinho, de atenção, a imagem do pai que abandonou a família, a imagem do pai que nem a pensão alimentícia paga, e assim por diante. Claro, também graças a Deus temos a imagem do pai presente, do pai que é carinhoso,
do pai que dá atenção, do pai que assume suas responsabilidades domésticas de cuidar da casa, dos afazeres junto com a sua esposa, de um pai crente em Cristo, etc. Mas essas imagens, mesmo as boas, limitam muito a imagem de Deus. Pois por melhores exemplos que sejamos, e todo pai deve ser um bom exemplo, nós somos pessoas marcadas pelo pecado. Nós falhamos muitas vezes, inclusive na educação dos nossos filhos. Muitas vezes fizemos e fazemos coisas erradas. Mas então, se nós não podemos pegar a imagem do Pai humano para falar do Pai divino, de Deus, qual imagem poderíamos pegar para falar do Senhor? Que imagem poderíamos usar para falar de Deus como Pai? Porque nós precisamos de referenciais. Eu penso que aqui, de forma especial, entra a pessoa de Jesus. Em Jesus nós enxergamos de forma clara a imagem do Pai. Em Colossenses 1,15, o apóstolo Paulo vai dizer que Jesus é a imagem do Deus invisível, ou seja, é a imagem do Pai. E Jesus vai dizer a Felipe, seu discípulo, o seguinte em João 14,9, que a pessoa que o vê, ou seja, a pessoa que vê a Jesus, vê também o Pai que está nos céus. Então a imagem que nós devemos ter de Deus como Pai é a imagem do seu Filho, que veio à Terra. E Jesus nos mostra uma imagem muito bonita do Pai Celestial, porque na verdade, se a gente olhar para o Antigo Testamento, se a gente só olhasse para o Antigo Testamento, a gente poderia ter uma imagem distorcida do Pai, uma imagem distorcida de Deus Pai. E Jesus vem também para nos mostrar a verdadeira face de Deus, que é a face do amor. Em Jesus nós vemos a imagem do Deus Pai, daquele que nos perdoa e nos aceita de volta quando nós nos arrependemos de termos ido embora, de termos voltado as costas para Ele e regressamos para a sua casa. É o que nos lembra, por exemplo, a parábola do filho pródigo, tão conhecida. E quantas vezes nós fizemos isso? Quantas vezes achamos que o Pai Celestial é muito duro conosco, que nos controla, que é melhor viver sem Ele? Então nós pegamos a nossa herança, ou seja, a nossa vida que é dádiva de Deus, e quantas vezes a desperdiçamos. Somos semelhantes ao filho pródigo, mas o Pai tem tanta compaixão de nós, que quando nós estamos no fundo do poço, quando nós nos arrependemos e pedimos perdão, Deus nos lança uma corda chamada amor e nos retira do poço. Ele nos acolhe, Ele nos recebe de volta. A imagem que temos do Pai, a partir de Jesus, é a imagem do Deus que nos carrega quando nós não temos mais forças. É a imagem do Deus que é o bom samaritano. Também outra parábola muito conhecida. Deus Pai, na condição de bom samaritano, Ele nos enxerga caídos, sem forças, e nos leva a um lugar seguro. Ele cuida das nossas feridas e nos trata com amor. Ele, por assim dizer, nos carrega. Lutero diz que Deus, Ele se desenhou na sua criação. E eu acho que essa é uma grande verdade. Acho bonito, por exemplo, utilizar a imagem dos felinos para falar do Deus que carrega. Você naturalmente já reparou que os felinos carregam os seus filhotes, levando-os pela boca. Nós já vimos gatinhos carregando os seus filhotes. O que quero dizer, Deus é como um gato, Ele nos carrega. E isso não depende das nossas forças, mas depende da força de Deus. Não depende também de sabermos para onde Deus nos leva, mas sim de saber que é Ele quem nos leva. E essa é uma imagem muito bonita e que deveria nos dar uma profunda paz. Deus, como diz Bonhoeffer, Deus é um Deus carregador. Ele nos carrega. E essa é uma bela imagem. Vamos ver outras características do Deus Pai a partir daquilo que nos revela Jesus. Ele nos revela que Deus é aquele que cumpre as suas promessas.
Se não fosse assim, ele não teria dito em Mateus 7, versículos 7 a 8, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. O que quero dizer que devemos pedir a Deus o que carecemos, e Deus suprirá as nossas necessidades, pois é o que Jesus falou, é uma promessa. Deus é o Pai que cumpre promessas. Muitas vezes nós, como pais, falhamos. Nós muitas vezes prometemos às crianças, na volta a gente passa naquela loja e compra aquilo. Ou amanhã a gente vê isso. Só que a loja não volta mais. E o amanhã nunca chega. Mas Deus cumpre aquilo que Ele promete. E aqui eu gostaria de dizer que Deus faz muitas promessas. E que nós devemos orar com base naquilo que Ele prometeu. Pois assim nós temos uma base sólida que nos ajuda na nossa fé. Eu vou dar alguns exemplos que podem nos ajudar nos nossos pedidos, nas nossas orações ao Pai Celestial, que é fiel, repito, nas suas promessas. Eu vou aproveitar um pouco dos pensamentos do pastor Charles Spurgeon, que estão nos livros Joias de Promessas Divinas. Então vamos lá. Tem uma passagem muito bonita em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, onde o nosso Pai Celestial nos diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Veja que promessa bonita do Pai de amor. Ele primeiramente fala que devemos nos humilhar. Mas por que devemos nos humilhar? Porque devemos reconhecer que somos pessoas pecadoras, que fazem o que é mal perante os olhos do Senhor. Ou seja, nós não podemos nos apresentar diante de Deus achando que nós temos méritos, pois não temos. Há pessoas que, quando reconhecem alguma falha, acham alguma desculpa para terem errado ou culpam alguém. Mas, na verdade, nós temos que reconhecer o nosso pecado, se quisermos que o Pai volte o seu rosto amoroso para nós. Não só reconhecer, mas se arrepender, como diz o texto, se desviar dos seus caminhos maus. Interessante essa expressão, se desviar dos caminhos maus. O caminho do nosso coração nem sempre é um bom caminho. A palavra de Deus diz que o coração humano é enganoso. Então, mesmo que o caminho nos seja agradável aos nossos olhos, ao nosso coração, bem pode ser que ele seja desagradável aos olhos de Deus. E nós não somos chamados a seguir o caminho do nosso coração, mas o caminho de Cristo. Portanto, observemos bem que caminho nós estamos seguindo. Bem pode ser que estejamos seguindo o caminho que agrada ao mundo, o caminho que nos leva a sempre querer mais materialmente, o caminho da vaidade, o caminho do egoísmo. Este não é o caminho de Deus. Este caminho leva à morte. E se não nos arrependermos de trilhar o caminho mau, nós não seremos ouvidos na nossa oração, porque Deus fecha os seus ouvidos e não nos ouve. Mas se nós nos humilharmos, se nós nos arrependermos do caminho mau que trilhamos, se nós nos afastarmos deste caminho e nós orarmos buscando o Senhor, Ele mesmo diz que nos ouvirá. Muitas pessoas dizem que Deus não é Pai porque Deus não escuta as suas orações. E bem, pode ser que Deus não esteja escutando mesmo. Porque se estivermos seguindo um caminho que não é o de Deus e não quisermos mudar, Ele não vai nos escutar. E diz o Senhor que quando nós nos arrependemos, que Ele vai nos ouvir. E o que Ele vai fazer? O texto diz, vai nos perdoar e vai nos sarar. O pastor Spurgeon diz, Deus não pode voltar-se para nós, a não ser que deixemos o pecado.
Por fim, vem a promessa tríplice de ouvir, de perdoar e de sarar. Este é o Pai Celestial. A pergunta é: quer que Deus te ouça, que Ele te perdoe, quer que Deus sare a tua vida e que Ele te dê a paz, que Ele te dê saúde, que é muito mais do que cura física, mas cura da alma, cura interior. O Pai quer te dar tudo isso e pode te dar, e até muito mais. Então se humilhe, se arrependa do caminho que está trilhando, mude de direção, peça perdão a Deus, e Deus vai te ouvir. Que Pai bondoso é este Deus, que não nos trata segundo os nossos pecados, mas nos perdoa quando nós nos arrependemos. Esta é a imagem que Jesus vem trazer do Pai de amor. Vamos a uma outra promessa do Deus de amor, que é o nosso Pai Celestial. No Salmo 27, versículo 14, nós lemos assim: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. O texto nos orienta a esperarmos no Senhor. Muitas pessoas não esperam em Deus. Essas pessoas esperam ajuda em outras pessoas, ou mesmo no seu próprio potencial, ou no destino, ou na economia, ou no governo, ou seja lá no que for. O texto nos diz para esperarmos em Deus, e diz que se esperarmos em Deus, que é o nosso Pai, Ele fortalecerá o nosso coração. Vou citar novamente o pregador Charles Spurgeon. Ele escreve assim: se o coração é sadio, todo o organismo restante estará em ordem. O nosso coração precisa de descanso e de alegria, e ambos virão quando ele vier a ser fortalecido. Um coração forte, ele descansa e se alegra, jogando força para dentro da pessoa inteira. Ninguém a não ser Deus é capaz de chegar tão perto deste manancial secreto que é o coração, para que possa derramar força nele. Só Deus, que o criou, também pode torná-lo forte. Deus está cheio de força e por isso pode dar força àqueles que precisam dela. Por isso, seja valente, pois o Senhor está a participar da sua força, e você será tranquilo na tempestade e alegre na dor. Interessante essas palavras do pastor. Nós precisamos saber esperar em Deus. Nós passamos por tempos sombrios, tempos de tribulação, de medo, de fortes tempestades, mas o nosso Pai Celestial é mais forte que tudo isso. E quando nós olhamos para a força dos ventos, logo desanimamos e muitas vezes nos desesperamos. Mas quando a gente olha para a força de Deus, não tem como a gente ficar abatido. E a gente decide esperar no Senhor. E esperar no Senhor fortalece o nosso coração. O medo vai dando lugar a uma paz constante. Vejam, não é espera em alguém qualquer, em uma pessoa qualquer, uma espera qualquer, mas é uma espera no Senhor. E isso é importante. Não é uma espera baseada em suposições, em prognósticos, mas baseada em Deus. E se a nossa espera, e se a nossa esperança está em Deus, então a gente pode ficar tranquilo. Nosso coração é fortalecido. Nós cremos que Deus está no controle de tudo, Ele é o nosso Pai. Então, que mal pode nos acontecer? Há muitas promessas feitas pelo Pai Celestial. É totalmente impossível falar de todas elas numa prédica, e nem em 1000 prédicas conseguiríamos. Mas cito apenas mais uma para a nossa reflexão hoje. É a que nós encontramos em Isaías, capítulo 46, versículo 4, quando Deus nos diz o seguinte: até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até quando seus cabelos ficarem brancos, eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei.
E o pastor Spurgeon escreve: quando ficarmos idosos, nosso Deus ainda será o eu sou, que sempre permanece o mesmo. Cabelos grisalhos nos advertem que a nossa força diminui, mas a força de Deus não diminui. Quando não mais pudermos carregar nenhum peso, mal sendo capazes de carregar a nós mesmos, o Senhor quer carregar-nos. Assim como Ele nos carregou em seus braços na nossa mocidade, Ele o fará quando formos idosos e frágeis. Deus nos presenteou com a vida e Ele também cuidará de nós, se nos tornarmos um peso para os nossos amigos e às vezes também para nós mesmos. O Senhor não nos porá de lado, antes nos erguerá, nos carregará e nos segurará. Essa é uma bela frase escrita pelo pastor Spurgeon. Muitas pessoas temem a velhice. Será que ainda terei forças? Será que serei amparado? Será que poderei fazer isso ou aquilo? Será que terei saúde e sustento? Ora, Deus é o nosso sustento e força em todas as fases da vida. O texto bíblico diz que mesmo quando nossos cabelos estiverem brancos, Deus ali estará. Hoje a gente tem os cabelos grisalhos muito cedo, como os poucos cabelos que eu tenho. Outras pessoas jogam uma tinta para dar uma disfarçada, mas é um sinal de que a idade da velhice não está assim tão longe. Vai demorar um pouquinho, mas vai chegar se Deus quiser. Outras pessoas já estão nesta fase e outras ainda estão na fase da juventude. Seja como for, não nos desesperemos, nosso Deus cuida de nós em todas as fases da vida. Este é o nosso Pai Celestial. Quem não quer ser agraciado com a presença deste Deus, que nos ama tanto e zela por nós em todas as fases da vida? Irmãos, é bom poder falar de Pai, porque Pai sempre é uma forma bonita de se falar de alguém, ou pelo menos deveria ser. As atitudes amorosas do nosso Pai terreno é uma forma do Pai Celestial também agir neste mundo. Eu não sei se o seu pai está vivo ou não, ou se você está perto dele ou se está longe dele. A verdade é que se você puder, dá um abraço nele nesse dia e diga o quanto ele é importante para você. Se você estiver longe, manda uma mensagem. Hoje, por causa da pandemia, talvez até seja a única forma de muitos de nós manifestar algum tipo de carinho. Mas seja como for, não deixe a data passar em branco. E se o seu pai já é falecido, continue honrando a ele através das suas atitudes corretas e das suas palavras. Honrar pai e mãe ainda continua valendo. Lutero vai dizer que depois de Deus, a pessoa mais importante para nós deve ser os nossos pais. Sem dúvida, isso é verdade. Pode ser que o teu pai tenha falhado com você. Aliás, qual pai não falha com a sua filha ou seu filho? É um ser humano. Não tem como estar certo em tudo. Mas Deus não manda honrar apenas os pais que fazem tudo certo. Ele não coloca condições aqui. Ele diz, honre e pronto. Não é para discutirmos se o pai merece ser honrado ou não. É um mandamento de Deus honrar pai e mãe. No hebraico, língua original do Antigo Testamento, a palavra para honra é kabed, que significa reconhecer o peso de uma pessoa, no sentido de reconhecer a sua autoridade. E também pode ser traduzida por sustentar, pagar a conta. Ou seja, honrar alguém é reconhecer o seu valor, reconhecer a sua autoridade. E esta palavra pode ser traduzida também como sustentar,
como dar amparo, não abandonar. Aqui há uma preocupação nítida com os idosos no mandamento. Honre pai e mãe. Ou seja, valorize os idosos. Não os trate como alguém de segunda categoria sem importância. Dê atenção, cuide com carinho. Infelizmente, não é isso que nós vemos na nossa sociedade muitas vezes, onde o idoso, para muitas pessoas, é um inútil, é um fardo pesado. Mas não é isso que a Bíblia nos diz. A Bíblia diz: honre seu pai. Eu diria, honre seu avô. Algumas pessoas têm o bisavô junto. Honre estas pessoas. Valem mais do que ouro. Deus abençoa quem cuida dos velhos, quem cuida daquelas pessoas que já não têm forças, daquelas pessoas que estão à margem. E para finalizar, lembrando da prédica de hoje, eu diria para você, olha, guarde da mensagem de hoje algumas coisas importantes que eu disse para você. Guarde no teu coração o seguinte: Deus é Pai de amor. Ele te acolheu desde antes do seu batismo, mas Ele também quer uma resposta sua a tanto amor. Se você não fez isso ainda hoje, possa fazê-lo. Receba este Cristo, este Senhor como teu Salvador e Senhor. Esta é uma resposta, esta é a resposta que Ele espera de nós, porque recebê-lo desta forma é reconhecer que você não pode se salvar sozinho, é reconhecer que a tua vida depende completamente de Deus e que Ele vai dar a direção certa. Na verdade, é confiança em Deus, é fé, é sinal de fé e de confiança. E se você já fez isso, mas os problemas da vida, as tempestades estão tirando a tua paz, a qualidade da tua vida, então lembre da mensagem de hoje: Deus é Pai que cumpre as suas promessas. Ele não te abandona. Ele te escuta quando você se arrepende e clama a Ele. E o Senhor vem e fortalece o teu coração. Então, para finalizar a mensagem, se você quer, ore comigo. Entregue toda a tua vida a Deus e peça a Ele que Ele te dê paz e segurança que você tanto carece. Te convido para uma oração. Querido e amado Deus, eu te agradeço por dizeres sim a mim. Eu não mereço de forma alguma tanto amor. Ó Senhor, eu vejo em Jesus Cristo que Ele é o teu Filho amado e que Ele veio como meu Salvador, como meu Senhor, e desta forma também eu o recebo. Eu me arrependo de ter andado por caminhos que não são os teus. Perdoa-me, escuta a minha oração. Me cura de mim mesmo, de uma vida vazia e distante de Ti. Preenche-me, Senhor, fortalece o meu coração, pois eu sou muito fraco. Ajuda-me para que eu Te veja sempre comigo e por causa disso eu não tema as dificuldades da vida, pois Tu me tens em Tuas mãos. Eu sou Teu, cuida de mim e dá-me a Tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Nós ouvimos na prédica deste dia que Deus é o Pai de amor, que é o Deus que nos acolhe e que diz sim para nós desde pequenos. Na verdade, nos diz sim antes mesmo de nós nascermos. Este é o Pai de amor, este é o Pai que nos acolhe, este Pai revelado por Jesus Cristo. E nós ouvimos também que é o Espírito Santo que nos leva a reconhecer que este Deus é o nosso Pai de amor. Então, na prédica de hoje, de certa forma, eu falei bastante sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E no credo apostólico, nós confessamos a nossa fé no Deus triuno. Então, como uma resposta à pregação deste dia, eu convido para juntos confessarmos nossa fé em Deus com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado,
desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Pai, você é um homem trabalhador e inteligente, um incrível cervejeiro, e eu tenho muito orgulho de ser sua filha. Te amo, pai. Papai, eu e o Andrés amamos você do fundo do coração. Feliz Dia dos Pais. Te amo! Oi pessoal, a gente está aqui para desejar um Feliz Dia dos Pais a todos os pais da nossa comunidade. Mas em especial ao nosso. Dizer que a gente te ama muito, te admira por tudo que o Senhor fez pela gente e ainda continua fazendo. Segue com um beijo. Papai, nós te amamos muito! Pai, eu te amo muito, você é muito especial para mim. Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais, eu te amo. Eu sou o melhor pai do mundo. Beijos. Quem diria que a homenagem do Dia dos Pais também ia ser por vídeo, né? Mas então, Feliz Dia dos Pais, eu queria te agradecer por tudo, dizer que eu tenho muito orgulho de você e que você é um exemplo de pessoa pra mim em todos os quesitos, menos nas piadas. Amo você, beijo. Oi papai, a gente veio te desejar um Feliz Dia dos Pais e agradecer por tudo que você já fez e faz por nós. E eu também queria dizer que você vai ser sempre o nosso herói, o nosso exemplo e a nossa inspiração. Feliz Dia dos Pais, nós te amamos. Pai, vim te desejar Feliz Dia dos Pais, assim, toda cabelo molhado, final de dia corrido mesmo, mas não podia deixar de mandar esse recadinho pra você, agradecer por todo o cuidado, todos os esforços que teve para comigo, para com meu irmão, e agradecer também os ensinamentos que sempre são de grande valia, de grande sabedoria, e eu sempre aprendo muito com você. Então, obrigada. Feliz Dia dos Pais. Oi pai, tô passando aqui para te desejar um Feliz Dia dos Pais, dizer que tô com saudade e que você é meu exemplo. Então é isso, um abração e Feliz Dia dos Pais a todos os pais da comunidade. Oi pai, tudo bem? Eu queria te agradecer por tudo que você fez por mim, pra mim, e te dizer que tudo que eu sou hoje eu devo a você. Só tenho a agradecer por tudo. Feliz Dia dos Pais, tá? O justo anda na sua integridade. Felizes lhe são os filhos depois dele. Provérbios capítulo 20, versículo 7. Obrigado por tudo, pai. Nós temos muito orgulho de você. E somos muito felizes por ter você como pai. Nós te amamos. Convido os irmãos e irmãs para juntos fazermos a oração final. Oraremos também a oração do Pai Nosso e depois então darei a bênção em nome de Deus. Eu convido para a oração. Querido Deus, Tu és o Pai Nosso que está em todos os lugares. Seja nos mais altos céus, Senhor. Seja no mais profundo dos abismos. Tu estás presente. Tu és aquele que acompanha os seus nas alegrias e nas festas, nas agruras e nas doenças. Tu caminhas com o teu povo em todas as estradas e te assentas conosco em todas as mesas e nos abençoas, Senhor, em todas as refeições. Que teu nome seja santificado, que sejas bendito em todos os cantos e honrado em nossas palavras e ações. Que o teu reino venha, que sinais do teu reino sejam colocados em nosso dia a dia quando lutamos por justiça e estendemos a mão ao caído. Querido Deus, te pedimos que seja feita a tua vontade
assim na terra como no céu, porque a tua vontade é sempre marcada pelo amor. Que nossos atos retratem um pouco do que é o teu coração repleto de solidariedade. Dá-nos fé para entender e aceitar que a tua vontade sempre é o melhor para nós. Pai amado, carecemos também do sustento que vem diariamente de ti, e por isso nós te pedimos o pão nosso de cada dia, nos dá hoje. Obrigado que nunca tem faltado o necessário para viver. Ajuda-nos a compartilhar com o pobre. Que tu nos dês, Senhor, boa governança, bons professores, bons alunos. Que tu abençoes a terra para que nunca nos falte o alimento. Que as mãos que trabalham a terra sejam mãos agraciadas com a força e o ânimo que vem de ti. Deus, lembramos também que somos pessoas que falham diariamente. Por isso te pedimos, perdoa-nos de todos os nossos pecados que nós cometemos em palavras, pensamentos, ações e omissões, assim como nós também perdoamos quem peca e quem pecou contra nós. Senhor, não nos deixes cair em tentação, que tu segures bem firme as nossas mãos, para que não nos desviemos do teu caminho. Mas livra-nos do mal. Livra-nos do diabo. Livra-nos da violência, da corrupção, da miséria, do abandono, da poluição, do desmatamento. Pois teu é e sempre será o reino, o poder, que sempre usas com justiça e amor, e a glória que te é devida por todo ser que respira. Querido Pai Celestial, neste dia, também te pedimos, Senhor, que tu venhas sobre nós para nos agraciar, ó Deus, com aquela presença santa que transforma o nosso coração tão endurecido, para que possamos reconhecer em tudo, Senhor, que tu tens agido com amor para conosco. Queremos, ó Deus, de uma forma tão especial te agradecer pelo Pai que nos deste, pelo Pai que deste a cada um e a cada uma de nós, pelo amor que tu derramaste na vida de cada um de nós, por intermédio do Pai terreno. Ajuda-nos, Senhor, a honrá-lo em palavras e ações, e dá também, Senhor, Pai amado que tu és, aos pais, sabedoria, amor e cuidado para serem bons exemplos para os seus filhos em todos os tempos. Pelos pais que já se foram, que não estão mais conosco, também te agradecemos. Pelos que permanecem, Senhor, obrigado. Que tu tenhas compaixão deles, pois são criaturas tão fracas e que necessitam de ti. Cuida, Deus, dos nossos lares, para que haja união e diálogo entre todos, que seja um lugar seguro para todos e todas, um lugar onde podemos descansar em segurança. Guardes também, Senhor, nosso povo, que sofre em meio a esta pandemia. Dá aos que estão doentes a tua cura, aos que cuidam das outras pessoas, dá força e ânimo, bem como a sua proteção e condições de trabalho. Dá que uma vacina seja encontrada e nos vejamos livres das consequências desastrosas deste novo coronavírus. Até lá, Senhor, dá que sejamos prudentes em nossos comportamentos, para que não nos exponhamos e nem exponhamos as outras pessoas ao contágio. Aos nossos governantes, dá sabedoria e boa vontade para administrarem a nação como tu queres. Aos desempregados, dá que não lhes falte o necessário. Abençoe a parte econômica do país, para que as empresas também possam se recuperar e os profissionais liberais possam ter também o seu pão. Abençoa a nossa igreja, seus ministros e ministras,
dando sabedoria e correção nas pregações e vivência do Evangelho. Dá que a Igreja permaneça fiel a Ti. Assim oramos, Senhor, em nome de Jesus, que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu me despeço de Ti com a bênção do nosso Deus. Desejo que o Senhor esteja ao teu lado. Desejo aos pais que tenham um abençoado Dia dos Pais. Que Deus esteja com vocês. Que Deus te dê a cada um de vocês sabedoria para serem bons pais. E aos filhos, filhas, que honrem o seu pai, honrem a sua mãe, que obedeçam, que cuidem dos seus pais, não deixem eles abandonados de forma alguma. De algum jeito, tu demonstres o teu carinho e o teu amor para com o teu pai também nesse dia. Que tenhas um ótimo domingo, uma ótima semana. Com as palavras de bênção, eu me despeço de você. Que a graça de Jesus te envolva de tal sorte que não sintas falta de nada. Que possas dizer: Ele é a minha herança. Que o amor de Deus te alcance com a ternura de pai e a força e a beleza de mãe. Que a doce comunhão do Espírito Santo te revista do alto da sua cabeça até a sola dos teus pés. Que teus dias sejam cheios de cores, teus caminhos de flores. Se caminhares por desertos, que encontres águas de descanso. Que a sombra do Deus Todo-Poderoso te abrigue e sua luz te ilumine. Que o medo não tenha lugar em ti e Deus te leve à sua tenda, onde encontras acolhida e proteção. Que assim te abrace e te sustente aquele que é pastor, amigo, conselheiro, Senhor e Salvador. Aquele que te chama de filho e cuida de ti com amor incondicional. Que assim te abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz do Senhor.